Só confirmar aqui se começou a gravação, só um momento. Ok, aqui para mim... Ok, aqui para mim está aparecendo que começou a gravação da aula. Nós vamos começar a aula de hoje fazendo a resolução dos exercícios 2.1 ao 2.5 do livro que nós estamos utilizando aí do módulo de eletricidade. Para quem não viu aí o livro é tanto como corrente contínua como corrente alternada. E que é o básico que a gente vai ver durante esse módulo aqui. Só recapitulando o que foi passado em sala de aula, né? Nós vimos a definição de carga elétrica, né? Que é a carga elétrica definido por essa fórmula, onde N, né? Só para recapitular, caso alguém tenha faltado aula, né? N, nesse caso aqui, é o número de elétrons. É o número de elétrons. E aqui nessa letra Q minúscula, é o que nós definimos em sala de aula como a carga elementar. E essa carga, ela tem um valor constante. Esse valor, ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vou escrever o 19 aqui à mão. Lembrando que a unidade da carga elétrica, ela é essa letra C, né? Então, a nossa unidade utilizada aqui é o Coulomb. Então, sempre que você for definir carga elétrica, né, tem que colocar essa letra C, que é C de Coulomb. Então, no nosso... Alguém fez alguma pergunta? Então, nesse caso aí, colegas, essa daí é a definição, é o cálculo que nós vamos utilizar para carga elétrica, né, para definir a carga elétrica. Se, né, na fórmula pedir carga, né, então você tem que ter a informação do número de elétrons. Se eu quero saber o número de elétrons, eu tenho que ter o número da carga. Então, dessa forma, nós vamos calcular aí o exercício 2.1 para resolver aqui. No caso aí, o exercício 2.1, ele pergunta qual é o número de elétrons retirado de um corpo cuja carga é Q igual 32 microcoulomb, né? Esse aqui é o exercício, o 2.1. A carga representada por essa letra Q, mais 32 microcoulomb. Eu falei em sala de aula que esse M com a letra um pouco puxada representa 10 elevado a menos 6. Então, só para dar um lembrete aqui da aula que a gente viu em sala, eu falei na sala de aula que, por exemplo, se eu estiver falando de quilo, eu estou falando da letra K. Estou falando da letra K. Mega, eu falei de mili. E falei entre outras unidades. Só para a gente recapitular, no caso, o quilo é uma multiplicação de 10 à terceira, ou seja, essa letra K equivale a uma multiplicação por 1000. Então, por exemplo, um aparelho em casa, né, um aparelho de 4 quilowatts, que foi o que eu falei em sala.
Nesse caso aqui, esse 4 kW significa um equipamento de 4.000 watts. Ou seja, essa letra K está multiplicando esse 4 por 1.000. O M maiúsculo, essa multiplicação, falei em sala, 10 à sexta, né? Então, nesse caso, essa multiplicação é um número multiplicado por 1 milhão. E as letras minúsculas? Nesse caso aqui, vai ser 10, só que agora negativo. 10 a menos 3. E nesse caso, esse micro, né, esse M com uma perna puxada, 10 a menos 6. Ok. Não esqueçam. Então, o exercício 2.1, deixa eu ver se eu consigo copiar o enunciado dele aqui. Vou conseguir copiar agora aqui. Tá aqui o enunciado do 2.1. Qual é o número de elétrons retirado de um corpo cuja carga elétrica é 32 microcoulomb? A primeira coisa que nós temos que observar aqui nesse exercício, ó, é essa referência aqui, ó. Qual o número de elétrons? Então, nesse caso aqui, ó, essa fórmula QNQ, ele está perguntando justamente essa letra N. Só devemos... Não tô ouvindo. Só... Alguém tá com problema de conseguir me ouvir? Agora eu tô ouvindo. Tá ok, então. Só não esqueçam, se tiver dúvidas, habilite o microfone, tá? E depois desligue o microfone aí para a gente dar sequência aqui. Ok, então, nesse caso aqui, nós vamos pegar esse Q minúsculo e passar ele dividindo. E agora, só colocar os números, né? Aqui ele fala 32 microcoulomb. Então, 32 vezes o micro, né, que eu acabei de mencionar aqui nessa tabela, ó, equivale a 10 a menos 6. Dividido pelo Q minúsculo. Lembrando que esse Q minúsculo está aqui em cima o valor dele. Ele é uma constante. Então, eu pego 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? E agora é só fazer essa divisão aí, né? Então, essa divisão, eu acho que foi exatamente até o que eu fiz em sala de aula com o pessoal do grupo de ontem. Pega o 32, divide por 1,6, né? Vai obter o número 20. E como é que faz essa divisão do 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19? Vou só escrever um pouco mais aqui embaixo. Vou abrir um parêntese aqui só para ficar mais destacado aqui, tá? Vai repetir o 10 a menos 6. E jogo esse 10 a menos 19 para cima.
Então, ele passa multiplicando. Quando eu inverto, esse 10 a menos 19, ele era negativo lá embaixo, né? Só que como eu inverti, agora ele ficou positivo quando a gente faz essa inversão. E aqui o resultado final, 20 vezes. Repete a base aqui, né? A base é 10. Temos sinais diferentes, né, nesses expoentes. Então a gente subtrai, no caso 19 menos 6, vai dar 13 e dá o sinal do maior. No caso aqui, o sinal do maior é positivo. Então, a resposta desse 2.1 aqui vai ser 20 vezes 10 a 13ª elétrons, né? Porque ele quer saber quantos elétrons foram retirados dessa carga. Esse aqui foi exatamente o exercício que eu fiz ontem em sala. O pessoal do outro grupo que ficou em casa, alguém conseguiu fazer o exercício e obteve essa numeração aqui, essa resposta? A minha saiu incorreta, não consegui acertar não nessa. Mas em que parte saiu errado aí? No resultado final, não estava dando esse valor, no caso. Eu estava fazendo a divisão errada. Divisão aqui nesse caso, né? Vou escrever só aqui embaixo, né? Quando tem dois números de expoentes diferentes, pode ser diferentes ou iguais, né? Tá nessa forma aqui, essa divisão, sempre joga o número para cima, né? Joga o número para cima e aqui, em vez da divisão, agora vira multiplicação. E o 10 a menos 19, nesse caso aqui, ele vira positivo. Vamos dizer um outro exemplo. 10 a menos 5 dividido por 10 a mais 2, né? 10 ao quadrado. O procedimento era o mesmo. 10 a menos 5, invertendo vira multiplicação. E esse 10 ao quadrado, se no negativo ele virou positivo, aqui no positivo ele vira negativo. Então a resposta final aqui nesse caso, 10 a menos 7, nesse exemplo que eu estou escrevendo aqui em azul. Uhum. Entendi. Ok? Ok. Mais alguém tem alguma pergunta aí para fazer aí nesse tópico? Não tem. Tá tudo tranquilo. Beleza, então. Vamos ver aí agora o 2.2. Vou colocar aqui, ó. O 2.2 agora, basicamente é a mesma pergunta, só que agora ele pergunta qual é o número de elétrons que foi o que? Inserido. Lembra do que eu falei em sala de aula, né? Quando o número de prótons, ou seja, de cargas positivas, forem iguais ao número de elétrons, nesse caso aqui nós temos o que? Teremos uma carga neutra, né? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando esse número de prótons é maior do que o número de elétrons, nesse caso aqui nós temos uma carga positiva. E o contrário, né? Quando o número de elétrons for maior do que o número de prótons, nós temos uma carga negativa. E nesse caso aqui, esse sinal negativo está informando que nós temos realmente uma carga negativa
E o próprio enunciado já está dizendo, ó, foi inserido, ou seja, tem mais elétrons do que prótons no próprio enunciado do texto. E aqui, novamente, ele pergunta, né, qual é o número de elétrons? Então, a fórmula que nós estamos utilizando, né, QNQ, esse Q minúsculo, novamente a gente vai calcular o N, né? Vamos pegar o Q maiúsculo e dividir pelo Q minúsculo. A novidade aí, né, é esse N. Tanto para o grupo 1 como para o grupo 2, eu pedi para dar uma pesquisada nesses índices. Se alguém pesquisou, a resposta dessa letra N é 10 elevado a menos 9. Ok? Então, o procedimento segue o anterior. A carga aqui nesse caso, 80. 80, 10 a menos 9, porque é 80 nanocoulomb, dividido pela constante que nós estamos utilizando. 1,6 vezes 10 a menos 19. Opa. É menos 19 mesmo. E aqui o procedimento é o mesmo do que a gente fez, né? 80 dividido por 1,6, nesse caso aqui 50. Nesse caso aqui 50. Vou fazer direto aqui o cálculo. 10 a menos 9, né, que é a parte de cima. Já vou passar invertendo menos 19. Fica o quê? O 10 com o sinal do 19 agora positivo. Nesse caso, a resposta final, 50 vezes 10 elevado à 10ª potência. Novamente, número de elétrons. Tranquilo para todo mundo? Chegaram a pesquisar para verificar esses índices aqui? Conseguiram verificar que essa letra N é de 10 a menos 9? Pois essa foi a pergunta. Um de cada vez aí, colega. Pois é, professor. Essa letra aí foi onde eu me atrapalhei. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a tabela. Só um minutinho aqui que eu já passo para todo mundo aqui. Não esqueçam de colocar o microfone aí no mudo quando finalizar a pergunta aí. Se não estiver conseguindo, deixa que eu consigo colocar aqui. Eu não estou achando a tabela pronta, mas eu vou, como eu lembro de cabeça aqui, eu vou escrever aqui para vocês. Vamos dar um abre aspas aqui. Por exemplo, um exemplo de escalas, são escalas de giga, né? Você quer comprar um HD, por exemplo, né? Você compra um HD de 250 gigas, né? Giga é representada aqui pela letra G. Nós utilizamos mega com a letra M, quilo com a letra K, K minúsculo, ok? Mili com M minúsculo, micro é aquele
aquele M com a perna puxada, vou desenhar a mão aqui. Temos nano, representado aqui pela letra N, e temos mais um aqui, que é o pico, representado pela letra P. E vamos aos números agora, né? Giga, 10 elevado à nona potência. Potência positiva. O mega, eu já comentei, é a potência positiva, nesse caso, a sexta potência. Quilo também já comentei, é a terceira potência. Agora vamos para as potências negativas. Mili, 10 a menos 3. O micro, que é esse... parece um M com uma perna puxada. 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Acho que o Ellison, né, quer falar alguma coisa aí? Uma dúvida na questão 2 aí. Diga aí, colega, vamos lá. Não era menos 80? Sim, aqui é menos 80, mas a questão está perguntando quantos elétrons, né? Então, nesse caso aqui, esse menos aqui significava que a carga é apenas negativa, né? No caso, eu falei em sala, né, que essa carga, o valor da carga, pode ser tanto positivo como negativo, né? Mas o número de elétrons, nesse caso aqui, sempre vai ser um número positivo, que é o nosso caso aqui, a nossa resposta. Ok? Vou colocar aqui de novo a tabela que nós estamos utilizando, enquanto eu vou copiar aqui a terceira questão para apresentar. Mãe. Deixa eu pegar aqui a terceira questão. A terceira questão vai até ser útil essa tabela que está aqui escrito do lado esquerdo. Ó. A terceira questão está escrita assim. De um corpo neutro foi retirado 1 milhão de elétrons. Qual é a sua carga final? Lembrem que eu recomendei que vocês comprem uma calculadora científica, né? E ela vai ser bastante útil nesse cálculo aqui com essas bases 10 aqui. Para quem está com celular, a função no celular que vai escrever essa base elevada é um sufixo, né? Você tem que procurar aí o sufixo. Então, por exemplo, 10 elevado à sexta, né? Você colocaria assim no celular. E eu acredito que esse sufixo na calculadora do celular aparece dessa forma aqui, ó. Tá? Eu não lembro de cabeça. Eu que estou olhando a minha calculadora científica, eu sei que está dessa função aí. Tá ok? Se porventura alguém estiver olhando o celular, confirma aí se é dessa forma aí. Vou escrever aqui no cantinho. Então, vamos lá. De um corpo neutro foi retirado 1 milhão de elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, esse 1 milhão de elétrons é a nossa letra N, né? Nós precisamos saber quanto que vale esse 1 milhão, né? 1 milhão, nós podemos escrever desta forma aqui, ó.
do jeito como ele é, né? 1 milhão. E qual seria a forma escrita na base 10? Tem quantos zeros aqui? Temos 3, mais 3, 6. Então, esse 1 milhão aqui, ó, 10 elevado à sexta potência aqui. Para que eu vou querer isso daí? Porque a fórmula que nós estamos utilizando, Q, N vezes o Q minúsculo. É essa aqui que nós vamos utilizar para resolver a terceira questão. Porque ela questiona qual é a carga elétrica final. Então, a carga elétrica, né, só recapitulando, é a nossa letra Q. Então, vamos calcular qual é essa carga final aqui. Essa carga vai pegar o número de elétrons, que nós acabamos de verificar, que é 1 milhão, ou 10 elevado à sexta, multiplicada pelo Q, que é a constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. A pergunta que eu faço para vocês: a resposta final vai ser positiva ou vai ser negativa? Enquanto vocês pensam no sinal, vou escrever aqui a resposta, né, do cálculo. A resposta vai ser o próprio 1,6, né, porque ele não tem número para multiplicar. Na verdade, tem um número, mas é o próprio número 1. E 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número que a gente está usando. A base 10 aqui vai ser menos 13. E agora, qual é o sinal? Positivo ou negativo na opinião de vocês aí? O enunciado fala: foi retirado. Então, vamos pensar aqui que eu tenho 10 prótons numa carga neutra. Se ela é neutra, eu tenho 10 elétrons. Então, eu tenho a mesma quantidade de prótons para a quantidade de elétrons. Se eu retirar pelo menos um elétron, eu vou ter 10 prótons e 9 elétrons. Eu só retirei um. Apesar de ter retirado apenas um, a carga de prótons é maior do que a de elétrons. Então, essa carga se torna uma carga positiva. Então, a resposta final aqui vai receber sinal positivo, porque o exercício fala aqui, ó, foi retirado 1 milhão de elétrons. Então, essa carga elétrica tem mais prótons do que elétrons na sua estrutura elétrica, na sua estrutura atômica. Então, nós estamos falando de uma carga positiva nesse exercício 2.3. Ok? Os colegas que tentaram fazer e conseguiram chegar aí nessa mesma resposta? Professor, Pode falar. mas no caso, se eu quiser colocar 1.600.000 como resultado, vezes 10 elevado a menos 13, tá errado? 1.600.000? Por exemplo, você vai pegar aqui, no N é 1 milhão, correto? Certo. Só que no caso aqui a gente está pegando a base dela de 10 elevado a sexta. Multiplicando, ou no caso, se eu quiser fazer ela direto pegando 1 milhão, elevado a vezes 1,6, vezes 10 elevado a menos 19. Eu vou pegar 1 milhão e multiplicar por 1,6, que vai dar 1.600.000.
Tá errado? Vou dizer que errado não estaria, mas imagina o seguinte, ó, vamos dizer aqui, eu coloquei 1.600.000 vezes 10 a menos 19, né? Que seria a resposta que você já ia esquecendo, né? Isso. Já ia esquecendo aqui, faltou a letra C de Kombi. Beleza. Errado não está, mas está escrito de uma forma inadequada. Primeiro, Ah, porque quando eu utilizo essa notação de base 10, todos os números que eu vou escrever tem que estar escrito dessa forma aqui, ó. Não esqueça de colocar aí no mudo aí, que eu vou para poder conseguir ah, ouvir aí também. ah, Beleza. Qualquer número que estiver na base 10, ele tem que ter esse formato aqui, ó. Número, vírgula, um ou dois números. Se tiver na base 10. Por exemplo, eu tenho 3.200. Vou escrever esse número na base 10. 3,2 vezes 10 a terceira. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando apenas, nesse exemplo, duas casas decimais. Vamos dizer se eu tenho esse outro número, 5.320. Vou escrever ele na base 10 também. Nesse caso, vou escrever 5,32 vezes 10 a terceira. Sempre vou escrever a representação 10 na sua base. Então, errado a resposta não está, mas a escrita dela não está no padrão de base 10. positivo, agora eu entendi. Obrigado. Ok? Deixa eu copiar aqui a quarta questão. A quarta questão, eu vou apagar aqui a terceira, porque a gente vai aproveitar essa tabela que eu coloquei aqui do lado esquerdo. Então vamos lá. A quarta questão, ela fala que num corpo eletrizado com uma carga inicial de um picocoulomb, foi inserido, novamente aqui nesse caso, 1 milhão de elétrons. Qual é a carga final elétrica dessa carga aqui aí? Nesse caso aqui, nós temos uma carga, sempre a mesma fórmula, né? Não esqueçam dessa fórmula. Essa fórmula aqui, ela vai acompanhar sempre aí vocês. Nesse caso aqui, ele está perguntando quantos elétrons, qual é a carga final se eu colocar mais elétrons? Porque se eu modificar o número de elétrons, né, se eu colocar mais elétrons nessa carga, eu vou ter uma outra carga diferente, né? Eu vou ter um valor diferente. Então, como nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu tenho que saber quantos elétrons tem aqui, ó, nessa carga inicial. E como é que a gente calcula essa carga, esse número de elétrons nessa carga inicial? Dividindo a carga inicial pela carga elementar, que é a mais básica, né? Então, vamos fazer esse primeiro cálculo.
Então, 1 vezes 1 picofarad, né? Olha aqui o pico, ó. A base do picofarad, ou picofarad não, picocoulomb, já estava falando na escala de capacitor, na verdade. 1 picocoulomb é 1 vezes 10 a menos 12. Ok? Então, nesse caso, vamos dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19. Um dividido por 1,6, vamos ter esse resultado aqui, ó. 0,625. Vamos fazer agora a divisão do 10 a menos 12 por 10 a menos 19. É a explicação lá do exercício 1. Repete o primeiro. Joga o 10 a menos 19 para cima. Agora virou multiplicação. Menos 19 virou mais 19. Nesse caso aqui, ó, esse N vai ser 0,625 vezes 10 à sétima potência. Tranquilo essa primeira parte? Que ainda não terminou a conta. Isso daí é só a primeira parte. Por que a primeira parte? Porque nós estamos calculando quantos elétrons tem aqui nessa carga. E o exercício fala que foi inserido 1 milhão de elétrons. Então, vou logo escrever aqui esse 1 milhão na base que nós já conhecemos. 1 milhão é 1 vezes 10 à sexta, né? Então, esse 1 milhão de elétrons vão ser somados aqui, ó. Então, eu vou escrever em azul aqui embaixo. Eu vou ter um número novo de elétrons. Que número novo é esse aqui, ó? Esse número vai ser 0,625 0,625 vezes 10 à sétima potência. Quando eu falo inserido, estou falando o quê? Colocando mais elétrons. Então, eu tenho que somar aqui, ó. Eu tenho que somar, porque se eu estou falando que eu coloquei mais elétrons, então eu estou falando de uma soma. E essa soma aqui, nesse novo número, antes de eu perguntar, antes de eu falar aqui a resposta, todos estão conseguindo me ouvir normal? E eu acabei de receber um comentário aqui que está travando a minha fala. Estão todos conseguindo me ouvir normal? Sim. Sim, tá normal para mim. Tá ok, então. Então, quando nós vamos fazer somas de bases diferentes, ó, eu tenho uma base 10, só que ela está elevada à sétima potência. E aqui eu vou somar uma outra base, só que ela está na sexta potência. Eu tenho que escrever nas mesmas bases. Como é que eu faço? Se eu tirar um 10 desse 7 aqui, ó, vai ficar dessa forma. 0,625 vezes 10 vezes 10 à sexta.
E aqui eu só repetindo a segunda parcela. Compreenderam essa parte aqui que eu estou fazendo? Eu desmembrei um número 10 aqui só. E com esse 10 desmembrado, eu vou multiplicar o 0,625. Então, esse número novo de elétrons que nós estamos calculando aqui, ó, vai ser 6,25 vezes 10 à sexta, mais 1 vezes 10 à sexta, que é o 1 milhão de elétrons a mais. Nesse caso aqui, a resposta final, 7,25 vezes 10 à sexta elétrons. Então, essa soma de 1 milhão de elétrons vai resultar nesse novo número que nós estamos calculando aqui. E com esse novo número, nós vamos calcular agora a carga final, né? Que é com esse N novo vezes a carga elementar. Antes de eu dar sequência, fazer aquela pergunta de novo. Tranquilos como a gente chegou aqui nesse número? Ou muitas dúvidas ainda? Esse 6,25 vezes 10 à sexta aí não vai mudar também não? Porque andou a vírgula no caso. Vai continuar o 10 à sexta? Positivo. Aqui, ó. Lembra que eu estava 10 à sétima, né? Que foi a nossa resposta, a nossa primeira resposta aqui em cima, né? Quando eu desmembrei um número 10 aqui, ó, eu tirei o quê? 6 para cá, Uma vírgula. tirei uma vírgula, né? E nesse caso aqui, eu peguei esse 10 e fez esse 6, fez andar essa vírgula bem aqui, ó. No caso não virou 625, não? Não, andei só uma vírgula. No caso aqui virou 6,25. Você pegar aí na calculadora, multiplica o 6 ponto... Ah, tá, andou uma para a direita, né? Isso. Eu só multipliquei por 10. Entendi. Entendeu? Foi só um número 10. Eu não É porque eu utilizei estava mais vendo do ao que isso. contrário com a vírgula. Ah, ok, então. Tá? Colocar na calculadora, ela vai aparecer o 6,25 aí. É para a direita que ela está andando. Beleza, então. Então vamos calcular agora a nossa carga final, né? A nossa carga final aqui vai ser esse número que nós calculamos, 7,25 vezes 10 à sexta, né? Que é o número de elétrons agora total, vezes a carga elementar agora. 1,6 vezes 10 a menos 19. Nesse caso aí, 7,25 vezes 1,6, a resposta 11,6. E a base 10, 10 a menos 13. Coulomb. Então, essa aqui é a nossa nova carga, é o nosso novo valor de carga elétrica com esse 1 milhão de elétrons a mais. Se você fizer na calculadora científica, você vai ver que a resposta que ela vai lhe dar vai ser essa aqui, ó. 1,16 vezes 10 a menos 12. Quem tem calculadora científica vai ver essa resposta aqui.
É a mesma resposta. A diferença é que a calculadora científica, ela vai escrever na notação de base 10. Ó. Olha onde está a vírgula. No primeiro número, né? No primeiro decimal. E é até melhor você observar dessa forma aqui, porque a gente pode voltar para o cálculo inicial, né? A nossa carga inicial aqui, 1 pico Coulomb. Por quê? Porque pico é o 10 a menos 12. E se você ver, tem 10 a menos 12 aqui na resposta. Então, a carga final, escrevendo agora em pico, vai ser 1,16 pico Coulomb. Ou seja, aumentou 0,16 quando eu coloco mais 1 milhão de elétrons nessa carga. Vou fazer a pergunta que eu acredito, né, possa estar gerando dúvidas, mas eu vou perguntar a si mesmo, se todos conseguiram entender esse exercício, se em que ponto está a sua dúvida. Se alguém entrou agora, nesse exato momento, não se preocupe que a aula está sendo gravada, então quando eu colocar o link da aula no grupo, você vai ver a aula desde o início e a explicação também. Professor, o senhor transformou aqui 11,6 em 1,16 e 10 elevado a menos 13. Coulomb ficou a 10 elevado a menos 12. Diminuiu esse 1 de onde? Fica assim, ó, 11,6, eu vou escrever ele na base 10. Ficaria 1,16. Lembra lá, né, que eu coloquei que é um número, vírgula, número e outro número se for necessário. E multiplicar por 10, né, porque o meu número original é 11, né? E qual é a base que eu tenho aqui, ó? 10 a menos 13. Eu só mudei essa parte aqui que está em parêntese. Ok? Vou tirar aqui o parêntese. Qual é o número que está aqui em cima desse 10? 1. Então, como que ficaria a resposta final? 1,16 multiplicado pela base 10, onde nós temos sinais diferentes, então eu faço a subtração, 13 menos 1, 12, e dá o sinal do maior. No caso, o maior, negativo, fica a resposta da calculadora científica aqui, ó. Positivo. Tranquilo, pessoal? Posso... Boa noite, professor. O senhor está corrigindo o exercício que o senhor passou na aula passada? Positivo, isso aí. Qual é esse exercício? É 2.1, 2.2? Esse aqui é o 2.4 já. Ah, porque... Tá bom, desculpa. Cheguei agora e estou perdido. Não se preocupe não que essa aula está sendo gravada desde o início e a resolução desde o 2.1 está sendo gravada também. Aí quando eu colocar o link da gravação lá no grupo, você vai conseguir assistir desde o início a aula. E a correção também. Tá? Vamos resolver agora o 2.5. Antes de eu passar para o 2.5, os demais colegas tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo. Beleza, então. Vou colocar aqui a 2.5 agora.
Vamos lá. Nesse caso agora, se nesse exercício 2.4 ele falou que tinha uma carga e ele colocou elétrons, agora ele quer saber o contrário. Ele tem a carga inicial e tem a carga final. Então, de um corpo eletrizado com uma carga inicial de menos 12 microcoulomb, foram retirados um número de elétrons de forma que sua carga passou a ser uma carga positiva de 2 microcoulomb. Quantos elétrons foram retirados desse corpo, né? Então, do mesmo jeito que nós fizemos, nós temos agora temos duas situações. Ele deu a carga inicial, 12 microcoulomb, e deu também a carga final. Só que essa carga final agora ela está positiva. 2 microcoulomb. Então, qual é a teoria que tem aqui? Devemos lembrar que a fórmula que estamos utilizando desde o início é essa, né? Carga vai ser o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, nesse caso aqui, nós precisamos saber quantos elétrons tinham inicialmente e quantos elétrons tem agora no final. Se a carga inicialmente era negativa, então o número de elétrons aqui era maior do que o número de prótons. E aqui, na parte final, ficou positiva. Então, o número de prótons agora é maior do que o número de elétrons. Então, essa parte aqui, do início para o final, houve o que o enunciado disse, né? Teve uma retirada. Teve uma retirada de elétrons. Então, se teve uma retirada, nós estamos falando de quê? De uma subtração aqui. Então, se teve uma retirada de N e chegou a NF, então nós devemos calcular o número de elétrons baseado no número inicial menos o número final de elétrons em cada situação aqui. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, qual é o número inicial de elétrons? Vai ser a carga inicial dividido pela carga elementar. Depois, vamos fazer a mesma coisa, o número de elétrons da carga final dividido também pela carga elementar. Escrevendo isso em números agora, a carga inicial, 12 vezes 10 microcoulomb, olhando aqui da nossa tabela, 10 a menos 6. Então, vamos voltar lá para a nossa conta. Vou até colocar o lembrete aqui no canto direito. Doze micro, então 12, 10 a menos 6, dividido pela carga elementar, que é 1,6, 10 a menos 19. Então, a resposta dessa divisão aí, 12 por 1,6, 7,5. E a base 10, eu vou escrever a resposta direto para já começar a praticar aí com vocês esse resultado direto. 10 a menos 6 com 10 a menos 19, né? Subtrai não. Repete a primeira e inverte o segundo.
10 a 19. Então, o nosso número inicial aqui, 7,5 vezes 10 a base 13 positiva. E isso aqui é o nosso número de elétrons no início. Fazer a mesma coisa agora na carga final. A carga final, ela diz que é 2 micro. Então, é 2, 10 a menos 6, dividido pelo mesmo número que é a carga elementar. 1,6, 10 a menos 19. 2 dividido por 1,6, 1,25. A divisão aqui vai ser a mesma, né? 10 a menos 6 por 10 a menos 19. Então, a gente não precisa nem fazer o cálculo de novo, né? Já sabemos que a resposta vai ser 10 elevado à base 10 elevado à 13ª potência elétrons. Vou escrever em azul a nossa resposta final. A nossa resposta final é dada de acordo com a fórmula que eu fiz aqui no início, né? O nosso N, que é o número de elétrons que a pergunta está fazendo, quantos elétrons foram retirados? 7,5, né? Porque foi a quantidade e início de elétrons que tinham, menos a quantidade que temos agora. 1,25 vezes 10 a 13ª. Dessa forma, a nossa resposta final vai ser 6,25 vezes 10 a 13ª potência. E esse aqui é a nossa resposta final. Foram retirados 6,25 vezes 10 a 13ª potência, número de elétrons. Então, Professor, eu tenho uma pergunta, professor. pode perguntar. Se eu quisesse transformar esse 13 para 12, ficaria 0,25 vezes 10 a 12? Estaria certo? Deixa eu ver aqui. Não, ficaria dessa forma aqui, ó. Não esqueça de colocar aí no mudo aí, só para eu falar aqui. Ficaria assim, ó. Para escrever com 12, 6,25. Para escrever com 12, você tem que tirar um número 10 daqui. Então, ficaria 10. Esse 10 é elevado a 1, né? Para poder você tirar daqui, né? 10 elevado a 12, que é o que você quer. Só que esse 10, ele vai multiplicar esse 6,25. Então, 10 vezes 6,25 é 62,5 vezes 10 a 12. Então, nesse caso aqui, você tem que multiplicar por 10 o 6,25. Então, a vírgula vai andar para a direita aí, no caso. Entendi, obrigado. Entendeu? Então, toda vez que você, por exemplo, tem um número aqui na frente e tem uma base 15, eu vou tirar um 10 dessa base 15. Então, vai ficar a base 1 e a outra com 14. Do mesmo princípio que o colega perguntou se poderia ficar 1.600.000 vezes 10 a 19 lá,
eu não posso ficar 6 vezes 10 vezes 10 a 14, né? Eu vou pegar o 10 que está aqui, ó, e multiplicar nesse 6. Nesse caso aqui ficaria 60, 10 a 14 aí, tudo na base 10. Positivo, eu entendi, professor. Beleza? Então isso daí, colegas, define aí as nossas respostas do exercício que eu tinha deixado aí para vocês darem uma lida, darem uma pesquisada aí nessa questão das unidades, né? Vou até deixar aqui na tela enquanto eu vou abrir o que eu quero deixar aí para vocês. Peguem essa escala de conversão, não, né? Que a gente ainda não está falando diretamente mudando de giga para mega, de quilo para mega, né? Peguem essa base que está aqui do lado esquerdo, copiem, façam a anotação dessa base, porque essa base ela vai ser utilizada em muitas coisas, né? Eu vou apagar aqui esse exercício do lado direito. Não se preocupem, tá? Que a aula está sendo gravada, vocês podem pegar em outro momento. Por exemplo, quem trabalha aí com computadores utiliza muito essas duas expressões aqui, ó. Normalmente, unidade de giga nós utilizamos para referenciar HD, né? HD, pendrive e por aí vai. Hoje, memórias, não se fala muito em memórias em mega, né? Hoje, nossas memórias de computador já estão memórias de 4 GB, 8 GB, 16 GB, mas para quem pegou o computador dos anos 2000 para cá, que nem eu, vai lembrar que antigamente tinha memórias de 128 MB, memórias de 256. No nosso caso da área de elétrica, né, nós temos, por exemplo, a usina que eu comentei para vocês que eu trabalho, ela tem uma potência instalada de 85 megawatts. Só que desses 85, ela abastece a área da região norte, né, Cidade Nova, Nova Cidade, para quem mora aí nessa área, por exemplo. A usina onde eu trabalho abastece a região norte aí com 60 megawatts. Um exemplo aí de aplicação dessas escalas. Quilo, o exemplo que eu posso colocar aqui seria as linhas de transmissão, né? Por exemplo, nós falamos linhas de transmissão linha de distribuição, né? 13.8 não é transmissão, a gente chama de distribuição. 13.8 kV, a subtransmissão 69, utilizamos K. Aí sim, agora vamos falar de transmissão 230. Nós temos transmissão em 750 kV também. Então, a unidade K, ela é muito utilizada aí na área elétrica, né? Mili e micro, para quem tem multímetro, já viu essa letrinha provavelmente aí, ó. MA e uma perna, um M de perna puxada, né? Que é o micro. Isso aqui é mais para quem trabalha com eletrônica, por exemplo. No multímetro tem essas escalas. Para quem já trabalhou aí com refrigeração, os capacitores, eles têm essa faixa de escala, principalmente micro e nano. Nano para refrigeração muito pouco, mas para eletrônica, nano e pico
são valores de capacitância que nós utilizamos aí na área de eletrônica aplicada. Então, esses daí são alguns exemplos que a gente utiliza e faz uso, né, dessas escalas aí. Ok? Alguém já tinha visto essas escalas? Fora os colegas que já comentaram que ainda não tinham visto, né? Eu ainda não tinha visto, não, professor. Mas então, para quem trabalha aí na área, começa a olhar essas escalas, principalmente, que no multímetro, tem, principalmente nos multímetros, mega, né, para medir resistência. Existe até um equipamento que nós medimos resistências elevadas, né, que é o megômetro. Então, o nome do equipamento, né, mega, porque ele vai medir resistências de valores elevados, e megômetro, né, essa parte final do nome, fala do nome da medição, né, que é o caso da resistência. Professor, na área da eletricidade, o que significa o pico de luz, assim, quando volta? A energia, sei lá, vai embora e volta e é um pico de luz. O que significa? Isso daí, vou até colocar aqui embaixo, o popular, né, que é a chamada a parte de pico de energia, isso aqui é no popular. No meio técnico, nós chamamos isso de sobretensão. E o que seria isso daí? Por exemplo, a nossa rede residencial monofásica é 127 volts. Sobretensão é uma elevação da tensão fora do valor normal. Então, geralmente acontece isso quando falta energia, porque quando a geração está retornando, a tensão dela está mais elevada. Então, está em torno de 150, pode estar 140 volts. Então, tem uma certa elevação do valor normal, né? É claro que esse valor é só naquele instante que vai retornar energia, não é um valor fixo que fica constante. Depois que ele dá esse pico de energia, né, ou seja, um pequeno momento de sobretensão, ele volta por valor nominal 127. Qual é o problema que acontece aí? É que, vou dar um abre aspas aí do que a gente vai ver semana que vem. Existe uma coisa chamada lei de Ohm, que determina que quanto maior a tensão, sem mudar o valor da resistência, maior vai ser a corrente. Tá? Então, se eu subir a tensão, a corrente vai subir junto e provavelmente o equipamento não vai suportar essa corrente em excesso. Tá? Nesse caso, quando há essa sobretensão, eu tenho um DPS em casa, ele desarma? O DPS, ele tem uma indicação vermelha na frente, né? Então, se ele, porventura, receber uma carga além do que ele pode suportar, ele vai, na verdade, queimar, né? O DPS, ele não desarma, ele queima, né? É isso, desculpa. Tá? Não se preocupe não, colega. Estamos aqui para aprender. Beleza, senhores. Professor, Pode falar. O DPS, explique um pouco pra gente aí sobre o que ele tem de 20K, 40K e 80K. Foi o maior que eu já vi. Explique um pouco para esse K, o que significa. Tá aí você fez uma excelente pergunta agora. Vamos lá, vamos ver o que eu escrevi aqui.
Eu coloquei agora há pouco que a letra K, na nossa escala de conversão, ela representa 10 elevado à terceira. É um fator de multiplicação. Então, se você colocar na calculadora científica ou no seu celular, você vai ver que 10 elevado à terceira nada mais é do que 1000. Não esquece que isso aqui é vezes 1000. Então, por exemplo, vamos falar um exemplo bem simples, né, que a gente faz todo dia. Quando a gente compra, por exemplo, um quilo de alguma coisa, 1 quilograma. Então, nós estamos levando 1000 gramas de alguma coisa que a gente está comprando. Você está falando do DPS que tem essa escalas de corrente, né, que você comentou, que tem 8Ka, 20, né, e 80 que você falou, por exemplo. Tá? Não estranhe minha coordenação, que eu estou utilizando o mouse para estar escrevendo aqui, tá? Não estou usando caneta digital, não. Mas beleza. O K é esse conceito que eu estou falando aqui para vocês. Então, um DPS de 8Ka. Então, eu tenho um DPS que ele aguenta uma corrente de impulso de 8.000 amperes. 20Ka. Então, o K vezes 1000. Então, 20Ka quer dizer que esse DPS, ele suporta uma corrente de impulso de 20.000 amperes, e o mesmo conceito se aplica para o de 80, que nesse caso seria 80.000 amperes. Então, tudo que tiver K, essa letra K, na verdade, eu estou falando que eu estou multiplicando por 1000. Nós falamos muito 13.8, né? 13.8 kV. Se eu tirar o K, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, na verdade, eu estou falando de uma tensão de 13.800 volts. Tudo que tem letra K, eu estou multiplicando por 1000. Eu esperei alguém perguntar, mas ninguém perguntou. Por que eu falei que tem que ser letra K minúscula? Vou até escrever no teclado. Por que tem que ser letra K minúscula e não letra K maiúscula? Apesar de ser as mesmas letras, mas os significados aqui, senhores, são diferentes. Alguém saberia dizer por que são diferentes? Saber, Pela eu não sei, tabela, o bateu a K é do curiosidade para me quilo, né? saber agora. Qual é a resposta aí do outro colega aí? Pela tabela aqui, o K maiúsculo é o de quilogramas, né? Isso, mas e o... Não, o minúsculo, né? E o maiúsculo? Não, o maiúsculo, o K maiúsculo é de quilograma. Não, aqui eu coloquei aqui na tabela, é minúsculo, tá? É minúsculo. Seria de Kelvin, a temperatura. Positivo. Que o K, na verdade, maiúsculo, se refere à temperatura. Nesse caso aqui, vai ser o Kelvin mesmo. Por isso que nós temos que escrever a forma correta de escrever, né? Sempre KV. KV, se for um DPS, KA, e por aí vai, tá? Se você escrever com a letra maiúscula, você está escrevendo errado na questão das unidades, ok? O K maiúsculo é referente à temperatura. Ok? Eu entendi, professor. Beleza, senhores. Antes de finalizar, eu só quero falar rapidamente um conceito que nós falamos muito na elétrica, que seria o potencial elétrico, né? Deixa eu só apagar aqui rapidinho.
Vou só fazer a introdução da questão do potencial elétrico. No nosso livro, ele é o item 2.5, o potencial elétrico. E o potencial elétrico, só para a gente ter conhecimento, ele é baseado a partir de uma determinada carga, que é esse Q maiúsculo que nós estávamos calculando. E pode ser uma carga tanto positiva como se uma carga negativa, ok? Vou colocar só o símbolo positivo, mas entendo que pode ser cargas negativas também. Ok? Então, para que a gente está fazendo esse cálculo todo aí de carga, ter conhecimento disso daí, o que isso vai influenciar aí no nosso conhecimento, né? Primeiro que toda carga pode ser ela positiva, como ela pode ser negativa. Se você tentar colocar uma carga positiva próximo de uma negativa, elas com certeza elas vão ter uma atração, né, que é uma força de atração elétrica entre as cargas. Se eu colocar cargas de sinais iguais, a gente sabe que intuitivamente, né, elas vão se afastar. E como que elas se afastam simplesmente, né? Porque eu posso dizer simplesmente que elas se afastam e pronto, né? E acabou a minha explicação. Mas a explicação mais adequada é que toda carga elétrica, ela tem uma área, né? Eu estou circulando aqui, ó. Ela tem uma área de atuação. Ela tem uma área de influência, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tiver nesse ponto que eu vou marcar aqui, por exemplo, esse ponto X bem aqui, ó. Aqui onde está o número 1. Essa área de influência próximo desse número 1, ela é bem maior do que esse segundo ponto que eu estou escrevendo aqui, ó. Por quê? Porque a distância da carga para o ponto 1 é bem maior do que a distância da carga para o ponto 2. Um exemplo disso daí é o exemplo lá do transformador que eu falei em sala de aula. Que é o que tem, o que contempla a NR10, né? Caso algum colega não tenha entendido em sala, né? Por exemplo, aqui dentro dessa região próximo do transformador é o que a gente chama de zona de risco, né? Porque tudo que tiver próximo do transformador, pelo fato de ter um transformador aqui dentro, eu tenho uma influência elétrica bem maior. Fora dessa zona de risco, vamos dizer que eu estou aqui fora na zona livre. Por que aqui é uma zona livre, que é considerada uma zona segura? Porque a distância que eu estou do transformador é bem maior do que a distância da zona livre. E aqui dentro, nessa zona intermediária, né, que é a zona de controle, eu também tenho influência do transformador, mas a influência que eu tenho aqui nessa zona já é bem menor por eu ter uma certa distância de cuidado, né? A mesma coisa vale para carga elétrica. E o que acontece aqui nessa situação? Ela será potencial elétrico. E esse potencial elétrico é medido numa unidade que a gente utiliza muito para quem já trabalha na área. Utiliza essa unidade. Então, toda carga elétrica, ela vai ter um potencial elétrico, né? Ou seja, eu vou ter uma tensão 1, eu vou ter uma tensão um pouco mais distante
vou ter uma tensão 3 bem menor, conforme a gente vai se afastando da nossa carga de origem. E aí, professor? Então, pode falar. Volta um pouquinho, professor, que falha o áudio aí. O que eu coloco é que, conforme o valor da minha carga, ou seja, conforme a carga que eu tenho, né, aquela definição que nós estávamos calculando agora há pouco, essa carga ela vai induzindo potenciais conforme eu vou me afastando. Ou seja, o potencial 1 em volts, ele é bem maior do que o potencial 2. Por quê? Porque eu já me afastei, eu tenho uma distância maior. E o potencial 2 é maior do que o potencial 3, devido à distância também que vai aumentando. Então, como que eu calculo isso daí? Nós calculamos utilizando agora a nossa segunda fórmula, que a gente vai começar a praticar aí. Só que eu não vou forçar a mente de vocês, eu vou só fazer a apresentação da fórmula hoje. Vou dizer o que tem aqui nessa fórmula. E na aula de amanhã a gente vai fazer exercícios e um exemplo prático aí dessa aplicação de carga. E o porquê existe essas distâncias de segurança. Então, nesse caso aqui, colegas, essa letra Q, nós já conhecemos. Ela é a nossa carga elétrica. Essa letra D é de distância. E essa letra K é uma constante e ela tem um valor definido. Letra K. Vou escrever aqui do lado esquerdo um pouquinho. Vale 9. 9 vezes 10 a nona potência. Esse valor é uma constante, então esse valor não muda. Então, o que quer dizer essa fórmula? Que quanto maior, por exemplo, quanto maior for esta carga, maior vai ser a tensão desse potencial. É por isso que quanto mais próximo de um transformador energizado, mais risco eu estou correndo de eventualmente sofrer um choque elétrico por causa da carga que esse transformador está induzindo próximo de si. E o que me garante a minha segurança? É a distância, né? Porque numa divisão, quanto maior for esse número, menor vai ser o meu resultado. É por isso que quanto mais longe eu estou de uma determinada carga, mais seguro eu estou, porque a tensão induzida que ela vai me gerar vai ser menor. Então, por isso, para a gente finalizar essa parte teórica e vocês poderem revisar os exercícios que eu passei aí da correção, por exemplo, nós temos a altura de postes, né? Então, por exemplo, os postes que têm baixa tensão, que são aqueles postes com os 4 fios, né? As 3 fases e neutro. Esses postes, eles possuem normalmente 9 metros de altura. Porque é a altura considerável segura dessa indução
mesmo que seja em baixa tensão. Nos postes que nós chamamos de média tensão, os fios da baixa continuam aqui embaixo, né? Só que nós temos agora 3 fios de média tensão lá em cima, né? Essa altura aqui, ela já é bem maior do que a altura da baixa tensão. Nesse caso aqui, os postes de baixa tensão já possuem 11 metros de altura normalmente. Eu não sei a altura direito e nem vou dar chute para não dar valores errados, mas os postes de 69, por exemplo, quem anda lá na Avenida das Flores, vê que os postes são bem mais elevados, são bem mais altos. Quem já foi sentido Itacoatiara, vai ver o poste, se não me engano, de 230 kV. São postes bem mais altos ainda do que aqueles postes de 69. Por que essa diferença de altura? Porque quanto mais alto eu estou, né, da minha linha de transmissão, maior vai ser a minha distância. Então, nessa fórmula que eu estou apresentando, se maior vai ser a minha distância, menor vai ser a minha tensão induzida ao solo dessas linhas de transmissão que utilizam potenciais bem elevados. Ok, pessoal? Então, eu vou dar uma pausa do assunto, até mesmo para vocês revisarem o que foi passado aí do exercício. Quem chegou atrasado, eu vou colocar a aula no meu canal para vocês verem desde o início. A correção também está desde o início. E nesse caso aí, eu peço que vocês façam a leitura desse capítulo 2.5. É só uma página, se não me engano, aqui. É só um tópico, em que ele faz a explicação e tem esses desenhos bem melhores do que o meu desenho à mão, mas dá para entender o assunto. E amanhã eu vou dar um exemplo prático de cálculo, né, desse potencial elétrico, e já dar uma introdução sobre tensão, corrente, que é o que eu comentei durante as aulas presenciais dessa semana, que já seria o assunto mais interessante, né? Infelizmente, esse assunto teórico inicial é um pouquinho enjoado, um pouquinho mais chato, mas é um assunto necessário a ser passado. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento aí desse assunto aí que eu comentei? Professor, eu estou trabalhando numa área de alta tensão, ali no Planalto, né? Passa ali tem um esporte de alta tensão. E as pessoas invadiram lá exatamente embaixo por onde passa esse fio de alta tensão. Qual é a chance de acontecer algum acidente com essas pessoas que moram ali? Grande, meu colega, porque é proibido você fazer qualquer tipo de construção debaixo de linha de transmissão. Justamente por causa desse potencial que a carga vai induzir quanto mais você se aproxima dela. Eu tenho certeza que não são casas simples, o pessoal invade, mas invade fazendo casa de 1, 2 andares aí. E a empresa que eu trabalho está fazendo manutenção de rede de água lá. É negligência deles? De quem? Da empresa, tá falando? Sim, da empresa, sim. Está passando lá, está fazendo manutenção de rede de água lá. Mas você tá falando que se negligência por eles estarem morando lá? Não, negligência da empresa passar com essa rede de água lá. Entendeu? Tipo assim, eles estão cadastrando pessoas lá para eles querem ganhar, é uma empresa privada, né? Estão passando com rede de água lá. É negligência deles fazer isso, já sabendo que ali é um local de risco.
A questão da construção que eu comentei é quando você quer fazer edificação de embaixo de linha de transmissão. Com relacionado a sistema de abastecimento de água, que o abastecimento é tubulação subterrânea, eu desconheço ter algum tipo de proibição. A proibição que eu conheço é quando você quer construir casas, edificações, que você acaba diminuindo essa distância em relação à linha de transmissão que você está querendo proteger. Agora, se for uma construção aparente, né, no solo mesmo, a tubulação está aparente, exposta, aí sim eu posso até dizer que seja negligência. Mas se for subterrânea, eu desconheço alguma coisa que proíbe nesse sentido. Professor, tem uma pergunta. Pode fazer, Recla. Sobre o fechamento de uma chave elo fusível, esse distanciamento de carga também, que a gente vai fechar no transformador. A gente tem uma distância segura, que a gente tem a vara de manobra. Tem uma distância específica segura ou não? Positivo, tem sim. A NR10 ela determina essas distâncias seguras. Desculpa, professor, não lhe entendi. Existe na própria NR10 essas distâncias de segurança relacionado à distância conforme o potencial que você está trabalhando. Então, as varas de manobra já são justamente para você obedecer essa distância de segurança. Nesse caso aqui, ó, deixa eu só achar aqui, ó. Já até achei aqui no computador. Vou colocar aqui na tela. Por exemplo, conforme a carga, tá? Conforme a tensão que a gente está trabalhando, no caso aqui, ó, faixa de tensão nominal. Isso aqui está lá na própria NR10 que nós estamos comentando. Se for 13.8 kV, 13.8 kV que está aqui nessa faixa, entre 10 e 15, vamos dizer que a nossa linha de transmissão está bem aqui. A distância que você tem da zona de risco, ou seja, você está em perigo iminente, né, que é aquela situação lá do transformador que eu estou comentando. Se você tiver a 20 centímetros da linha, sem nenhum tipo de, mesmo com proteção, EPI, essas coisas, você está sobre um risco iminente e muito provável de acontecer um acidente com você. 20 centímetros não, eu acabei olhando aqui a primeira coluna. A verdade aqui é em 13.8, 38 centímetros. E qual é o raio da faixa de zona controlada, né? Seria mais 1 metro. Então, até 1,38 m, ou seja, a partir dos 38 centímetros até 1,38 m, você utilizando a vara de manobra, luva, os EPIs básicos aí para trabalho em média tensão na 13.8. Dentro dessa faixa que eu estou mostrando aqui para você, é obrigatório o seu uso de vara de manobra, os EPIs correlacionados à média tensão. Menos que 38 centímetros, você já está com um perigo iminente de sofrer um acidente, mesmo utilizando os EPIs. Entendi, professor. Porque minha dúvida também era na hora do fechamento dela, porque se a gente não bater ela corretamente, ela forma o arco elétrico, correto? Aí, não sei, no meio nunca tirei essa dúvida de ver se está 1,38 separado, mas pela vista eu acho que não. É por causa disso que pode ocorrer o arco? Não, o arco acontece quando
quando você, na verdade, agora eu entendi a sua pergunta. Você está querendo saber aquela separação de uma chave para outra, né? É isso que você está perguntando? Correto, correto. Que creio eu que não dá 1,38, não é isso? Não, não, não. O que eu tô falando aqui, ó, por exemplo, tá aqui o poste. Só dar uma desenhada melhor aqui. Esse 1,38 m é quando você vai se aproximar dessa linha. Então, por exemplo, você vai se aproximar dessa linha, a partir de 1,38 m, você já tem que ter os cuidados com EPI, essas coisas aí. Se eu tiver a 38 centímetros, eu já estou com um perigo mais iminente ainda, que é as distâncias de segurança. Eu não estou falando da questão das distâncias entre elas. Isso aqui é uma outra medida aqui. Essas distâncias aqui que a NR10 está falando é a distância da sua segurança pessoal aproximando-se dessa linha de média tensão. Entendi, professor. Tá, ok? Essas distâncias aqui é até menos, eu acho. Tem distâncias de, acho que 78 centímetros, eu não lembro quanto que é de cabeça, mas são distâncias bem menores isso aí. Entendi sim. Agora, positivo, esclareceu minha dúvida. Tá? Então, não acredita aí. E esse assunto aí de distâncias, tá? Que a NR10 está falando, vocês podem notar que sempre vai envolver essa determinação pela carga, né? Vocês podem ver que quanto maior for a tensão, ó, né, por exemplo, se eu tiver na baixa tensão, que é menos de 1.000 volts, eu posso me aproximar de 20 centímetros até 70 centímetros. Em 13,8, essa distância já praticamente aumenta bem significativamente. Por quê? Porque a carga, né, aquele Q que nós estamos determinando, né, a carga ela é bem menor na baixa tensão, mas na alta tensão, na média, no caso, a carga que ela vai influenciar, a distância já são bem maiores, bem superiores. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Para mim ficou claro, professor. Obrigado.